nosso 10º seminário de teses e dissertações e o 3º seminário de egressos do nosso programa de pós-graduação interdisciplinar em Linguística Aplicada, que eu já acompanho também, já tem alguns anos, sempre com muito interesse. É um momento de partilha de conhecimentos, é um momento para mestrandas, mestrandos, doutorandas, apresentarem o andamento das pesquisas, receberem um olhar externo, críticas, sugestões, um debate das ideias. Eu gostaria que todos aproveitassem esta oportunidade para descontraídamente mostrarem essas pesquisas tão importantes, muitas com uma relevância social muito significativa, e absorver essa partilha, os comentários, de forma produtiva, sem ficarem muito nervosos e estressados, porque eu sei que também tenho orientantes que vão apresentar e sempre ficam nervosos, que vão apresentar. Tentem não ficar muito nervosos e realmente aproveitar para receber um feedback, uma opinião sobre aquilo que vocês estão fazendo. Todos aqui trabalhamos em pesquisas às vezes diferentes, umas mais diferentes do que outras, mas pesquisa é pesquisa e conseguimos sempre entender qual é a proposta do colega e fazer sugestões. Então, eu acho que são 3 dias quase inteiros, né, com muitas sessões, são dias intensos, em que todos podem participar, não só apresentando, mas também deixando sugestões e comentários aqui no chat. Hoje, no primeiro dia, nós vamos até mais tarde, mas acho que amanhã e sexta-feira termina mais cedo, né? Hoje é quase até às 8. Deixa eu ver aqui. Hoje até às 8 da noite. Amanhã começamos cedo, às 9, e temos várias sessões, com intervalo também para a hora de almoço, e vai até às 5 horas, pronto. Então são muitos alunos que vão apresentar. Desejo boas partilhas e boas trocas a todos, que seja muito proveitoso, e é com muito prazer e carinho que eu apresento a nossa palestrante egressa, a professora doutora Patrícia Costa, que eu conheço já há vários anos. Estava-lhe perguntando quando foi que ela participou da banca para professora substituta lá no departamento de anglo-germânicas. Já tem uns bons anos, né, Patrícia? Já deve ter uns 5 ou 6 anos. Então, a Patrícia já não está como docente substituta na Letras do UFRJ. Ela é hoje professora adjunta de língua inglesa do Instituto de Letras da UERJ, professora de inglês da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Ela fez o doutorado no nosso programa de pós-graduação, é mestre também em Linguística Aplicada pela UFRJ, pelo nosso programa, especialista em letramentos e práticas educacionais e ensino de línguas estrangeiras pelo Cefetes, bacharel e licenciada em letras inglês literaturas pela UERJ. Então você está voltando a casa, na verdade, né? Que bonito. Docente de língua inglesa do curso de graduação em letras inglês literaturas da UERJ, integrante da equipe de língua inglesa da SME, onde atua na implementação curricular, na formação continuada de professoras de inglês, no desenvolvimento de materiais didáticos de língua inglesa para o ensino fundamental 1 e 2, para a educação de jovens adultos, e na orientação da elaboração das videoaulas de inglês do Rio Educa na TV. Como perspectivas teóricas, afilia-se ao letramento socio-interacional crítico, multiliteramentos e análise dialógica do discurso.
Seus interesses de estudo englobam a análise e elaboração de materiais didáticos e a promoção do ensino crítico de línguas. Patrícia, antes de eu te dar a palavra, eu queria só, que eu esqueci de agradecer à comissão organizadora. Nós já havíamos elogiado aqui o programa, a programação e todo o trabalho, que não é pouco, para organizar este evento. Eu não sei se a comissão organizadora consegue mostrar as carinhas agora para dar um olá, terem a visibilidade que merecem, tá, Carlos? Ok? Só 2 pessoas mostram carinha. Eu acho que teve mais gente envolvida. Maria de Lourdes. Quem mais esteve envolvido? Talvez não possam mostrar a câmara. Enfim, muito obrigada por nos proporcionarem este evento que está começando agora, Vanderlei, que está começando agora. Então, Patrícia, é muito bom ver você nesse percurso lindo aí que você fez e nos prestigiando com uma palestra, como egressa, né? Alguém que se formou no nosso programa e que hoje nos vai falar de algo que eu acho que vai ser super interessante e urgente, por mais escola pública na universidades e por mais universidades na escola pública, construindo saberes em diálogo com a linguística aplicada. Então, quando você quiser, você vai apresentar PowerPoints? Sim, sim. Vai virando o PowerPoint sozinha? Sim, pode deixar. Tá ótimo. Então, boa palestra, vamos aqui escutar com muita atenção. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Janine. Bom, gente, boa tarde a todos, todas e todos. Eu estou muito feliz de poder estar aqui. Quero começar agradecendo pelo convite. Como a Janine falou, boa parte da minha formação foi feita no PIPLIGA, né, no mestrado e no doutorado em Linguística Aplicada, uma casa que me recebeu sempre de braços abertos. Também tive a oportunidade de ser professora substituta na UFRJ, o que com certeza também acrescentou muito à minha formação. Então, estou muito feliz de estar aqui. Compartilho com a Janine também do sentimento de que esse evento tem uma importância assim, gigantesca, não é? A gente poder trocar sobre as nossas pesquisas. A gente fica sempre muito nervoso, mas eu lembro que uma vez uma colega minha do município, eu lembro disso, ela me falou, eu estava alguns dias, ou um dia antes da minha entrevista no mestrado em Linguística Aplicada, eu estava super nervosa, e aí ela me falou assim, fica tranquila, porque ninguém sabe mais da sua pesquisa que você mesmo, né? Então, eu acho que é esse sentimento, né, que a gente compartilha aqui nesse tipo de evento, né? Claro que todas as contribuições são sempre bem-vindas, mas é isso, né? É o pesquisador falando da sua pesquisa, do seu olhar, do seu viés, então, acho que é tudo para ser um ambiente acolhedor nesse sentido, né? Bom, eu vou começar compartilhando aqui a minha tela, aí eu peço para vocês, caso tenha alguma instabilidade na internet, porque eu não vou ver ninguém, né, eu fico aqui falando, parece que eu estou sozinha, então se tiver algum problema, eu peço que vocês me interrompam, por favor, e me sinalizem, ok? Deixa eu começar aqui compartilhando. Vamos lá. Tá todo mundo vendo a minha tela já, né? Opa, peraí, fiz besteira. Pronto. Tá tudo certinho, gente? Todo mundo vendo a minha tela? Sim. Sim, tudo certinho. Obrigada. Bom, como a Janine falou, esse é o título da minha fala de hoje. Por mais escola pública na universidade, por mais universidade na escola pública, construindo saberes em diálogo com a linguística aplicada. Bom, como a Janine disse, eu sou, né, a gente estava até conversando no início, eu acabei de tomar posse na UERJ, voltando para a minha terra natal, né, já estou 1 mês e pouquinho como professora adjunta de língua inglesa, mas eu tenho 11 anos já de estrada na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, atuando como professora de língua inglesa, principalmente nos anos iniciais, que é a área com a qual eu mais me identifico. Então, a fala que eu vou trazer, que eu trouxe para vocês hoje, é um pouco de uma mistura, não é, do meu percurso, né, dentro da SME, do meu olhar,
enquanto professora universitária agora, e também enquanto pesquisadora, né, mestranda e doutoranda, sempre pesquisando o contexto do ensino de língua inglesa da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Então, essa fala que eu vou trazer é um pouco do trabalho que eu estou acompanhando agora, enquanto uma das responsáveis pelo ensino de inglês na rede, tá? Então, vamos lá, gente. Eu elaborei aqui mais ou menos o percurso, né, do que eu quero abordar com vocês durante a minha fala. Bom, então, eu vou começar falando um pouco, explicando para vocês o local de onde eu falo, dentro da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, que é a Coordenadoria de Ensino Fundamental. É nesse setor que eu atuo agora, né, eu não estou mais em sala de aula nesse momento, eu estou atuando como, né, na equipe de língua inglesa, então sou uma das responsáveis pelo ensino dessa língua adicional na rede, então eu vou explicar para vocês como que funciona um pouco o trabalho, né, o que é a Coordenadoria de Ensino Fundamental. Depois eu começo falando, então, da visão de linguística aplicada, que eu estou defendendo aqui, compartilhar com vocês o que eu entendo por linguística aplicada, e depois vou falar sobre algumas ações da CEF, né, da Coordenadoria de Ensino Fundamental, tentando mostrar como essa construção de saberes nas ações, né, nas parcerias entre a escola pública e a universidade, entre a universidade e a escola pública, como que essa construção de saberes, ela dialoga com essa visão de linguística aplicada, que eu defendo aqui. Depois, conversar um pouco sobre a relação escola, universidade, conhecimento, sociedade, não necessariamente nessa ordem. E os possíveis desdobramentos, né, ainda falando sobre essas parcerias e sobre futuras ações que a gente está desenvolvendo na CEF. Tá? Aí, antes de começar, eu queria voltar aqui no primeiro slide, que eu agora lembrei de falar uma coisa. Essa primeira parte do título da minha palestra, né, por mais escola pública na universidade, por mais universidade na escola pública, ela, na verdade, ela foi dita por uma colega minha de trabalho, a professora Vitória Haddad, é uma das produtoras das videoaulas de inglês do Educa na TV, e em uma das ações que a gente teve na prefeitura, da qual eu vou falar um pouquinho mais tarde para vocês, nós tiramos uma foto com a professora Janaína Cardoso, da UERJ, né, e nessa foto tinha a Janaína, eu e mais outros 3 colegas que também se formaram na UERJ. E aí a Vitória, no comentário, né, dessa foto no Instagram, ela colocou essa frase. E eu achei muito bacana a frase que a Vitória colocou. E eu fiquei pensando, né, em como que a gente estava fazendo, como que essas ações, como essas parcerias, como essa construção, essa confluência de saberes estava se dando nas ações que a gente tem feito ao longo do ano, né, na CEF. E quando surgiu o convite para essa conferência de abertura, eu falei, nossa, vai ser um momento, assim, perfeito para eu poder falar um pouco, né, sobre esse meu olhar, né, que eu tenho, tanto quanto de quem está dentro da SME, quanto de linguística aplicada, o olhar de professora, pesquisadora, né, então, não sei se acho que a Vitória ainda não conseguiu entrar, mas eu já deixo aqui meu agradecimento, porque foi parte dessa reflexão, né, desse posicionamento que a Vitória colocou numa foto, uma postagem no Instagram, que me deu a inspiração para conversar com vocês sobre o que eu vou conversar hoje, tá? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, eu atuo dentro da Coordenadoria de Ensino Fundamental na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, só para vocês terem uma ideia de como funciona a CEF, né, onde é a CEF, onde ela está localizada, né? Então, como vocês podem ver, a SME, ela é dividida em subsecretarias, tá? Uma delas é a Subsecretaria de Ensino, que também é formada por 4 coordenadorias, como vocês podem ver aqui, e uma delas é a Coordenadoria do Ensino Fundamental. Essa coordenadoria, que hoje em dia está sob a responsabilidade da professora Michele Valadão, essa coordenadoria, por sua vez, ela é subdividida em 3 gerências, né? Então, a gente tem a gerência de alfabetização e anos iniciais, a gente chama carinhosamente de GAI, gerência de anos finais, a GAF, e a gerência de jovens e adultos, GEJA, né? Então, quando eu explico, né, eu digo para vocês que eu atuo na CEF, na Coordenadoria de Ensino Fundamental, né, na equipe de língua inglesa, né, então responsável
por todas as ações, uma das responsáveis por todas as ações que envolvem o ensino de língua inglesa da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, eu digo a vocês que o meu trabalho, ele perpassa essas 3 gerências, né, porque eu desenvolvo, por exemplo, material didático para os anos iniciais, né, do 1º ao 5º ano, desenvolvo material didático para os anos finais, no 6º ano do ensino fundamental, além das formações de professores, também atuo na elaboração de materiais didáticos para a educação de jovens e adultos. Então, o meu trabalho, ele acaba perpassando essas 3 gerências, né? Então, é desse local que eu falo no momento, tá? E aí, só para vocês saberem os principais eixos de atuação da Coordenadoria de Ensino Fundamental, né? Qual o papel da coordenadoria dentro da SME. A gente diz que a CEF, ela é o coração da SME, por conta desses eixos nos quais ela atua, nos quais a gente atua, né? Então, fazem parte desses eixos a implementação curricular, que é um dos assuntos que eu vou tratar com vocês aqui também. No momento, a gente está no processo de redesenho do currículo carioca, então vocês já vão entender como é que isso funciona. Como eu falei com vocês, a CEF também é responsável pela elaboração do material Reeduca, né, e aí eu estou falando do material Reeduca de toda a rede, né, vai desde a educação infantil até os anos finais, passando pela EJA, pelos projetos de aceleração de aprendizagem que existem na rede, os projetos também de inclusão de alunos, né, então é nesse âmbito de material Reeduca, né, no âmbito de toda a rede que a CEF atua. A gente também atua na formação de professores, e essa formação de professores, ela é em parceria com a Escola Paulo Freire, né, então a gente tem aí a Paulo Freire operacionalizando, ajudando a gente a operacionalizar, a ter espaço físico, né, para que a gente possa dar andamento nessas formações. Então, eu tenho a parceria da CEF, né, na produção de conteúdo, com essa assessoria da Paulo Freire. E também atuamos na elaboração das videoaulas para a TV, que hoje em dia se chama Programa Reeduca na TV, começou como Escola.rio lá em finalzinho de 2020, não é? Tentando, né, mais como um recurso, naquele momento em que a gente estava com o ensino totalmente remoto. Depois, em 2021, passa a se chamar Rio Educa na TV, né, passando pelo ensino híbrido, e agora, ainda com a volta do presencial, nós continuamos com a elaboração das videoaulas para a TV, que é mais um recurso, né, mais um material didático que o professor pode utilizar nas suas aulas, tá? Então, é esse meu local de fala no momento, tá? Bom, e aí, pensando no meu propósito aqui, que é mostrar como se dá, não é, essa parceria entre a escola pública e a universidade no âmbito da Coordenadoria de Ensino Fundamental da SME. Só lembrando que o que eu estou colocando aqui para vocês não vejam como uma receita de bolo. Eu entendo que a SME do Rio tem suas particularidades, assim como a SEDUC vai ter suas particularidades, ou como a SME de Niterói vai ter suas próprias especificidades, né? Só um olhar de quem já está há 11 anos na rede e apaixonada pelo que faz e tenta, a todo momento, ter esse cuidado, né, enquanto professora, pesquisadora e pessoa que está de frente de implementações de políticas públicas também, né? Então, é só um exemplo do que a gente faz, né? E aí eu fico o tempo todo, uma coisa que sempre me inquietou muito, até por conta de algumas falas de colegas meus da SME, é a questão da dicotomia que às vezes se coloca, né, na maioria das vezes se coloca a dicotomia entre teoria e prática, né, que Moita Lopes aqui nesse trecho fala, é um nó da questão, né, um nó epistemológico, a questão da separação entre teoria e prática. Ainda que possa parecer um assunto datado, mas nossa, já se falou tanto disso, né, mas às vezes o que se fala não é o que se vê na prática, né, como Paulo Freire né, como Paulo Freire defende, né, que a nossa fala se traduza na nossa prática, até o momento em que a gente não veja mais essa distância entre teoria e prática, né? Então, todo o meu olhar em relação às ações que são trabalhadas, que são desenvolvidas na CEF, é nesse sentido,
né, de procurar entender como esse nó é construído, formas de ali nas brechas, né, nas fissuras, nos espaços que a gente consegue lá dentro da CEF poder trabalhar e diminuindo, ressignificando, deixando para desconstruir mesmo essa questão da diferença, né, da dicotomia, de se colocar como coisas totalmente opostas, né. E quando eu falei sobre a fala dos meus colegas no município, foram em muitos momentos em que nós tivemos parcerias com universidades, né, por exemplo, como a UFRJ, na elaboração de material didático no final de 2019, e foi muito recorrente essa fala, né, o que a universidade entende de educação básica, e aí eu também me pegava perguntando, né, o que os professores que estão na educação básica, qual é o olhar que eles têm sobre a universidade, né, por que ao invés de pensar no que uma sabe, por que não tentar coadunar, não é, e um preenchendo lá as lacunas que o outro não consegue por questões de atuação, de espaço, enfim, né. Então, eu me alinho com o Ita Lopes quando ele ressalta o propósito dessa agenda ética, né, de investigação da linguística aplicada como uma forma de renarrar ou descrever a vida social, mas, ao mesmo tempo, tendo a noção de que é importante entender, compreender esse mundo que está sendo narrado ou redescrito, né, porque senão a gente corre o risco de ser engolido, né, de ser massacrado por um contexto com o qual você não consegue se relacionar, né, e aí a gente pode fazer pode falar também na questão da pesquisa com ou pesquisa sobre, né, então eu estou colocando aqui, falando né, sobre as ações da CEF e, de certa forma, mostrando as possibilidades de pesquisa que podem ser feitas dentro do contexto da SME. Eu estou defendendo pesquisas que sejam feitas com a educação básica, não é? E não somente sobre a educação básica, de incluir os participantes, os sujeitos pesquisados, para que eles também se tornem, de certa forma, pesquisadores, né? Possam fazer parte dessa pesquisa, né? Então, na tentativa de compreender esse nó nessa divisão entre teoria e prática, eu me alinho aqui a Pennycook, quando ele fala sobre a linguística aplicada crítica. Eu tomei a liberdade de acrescentar essa expressão politizada e politizadora ao final, para já dar aqui o ponto de partida da visão que eu quero, né, da forma como eu quero abordar com vocês as ações dentro da CEF. Né? Então, quando eu estou falando aqui de política, eu estou falando da questão do trabalho crítico, né, de uma atividade crítica no qual a gente tenta relacionar língua, linguagem com questões sociais e políticas mais amplas, né? O tempo todo que a gente está falando de perspectiva de linguagem, de ensino-aprendizagem, de línguas, não só de línguas adicionais, então eu vou me apropriar desses termos para falar das ações que são executadas dentro da CEF, de algumas dessas ações, né? Mas ainda, né, além de fazer essas relações, é preciso que a gente seja realmente político. E em que sentido é esse político? Não é? No momento em que se faz essas relações entre língua, linguagem, as relações sociais, questões sociais e políticas, que vão muito além dos contextos nos quais a gente atua, eu estou falando que a gente precisa focalizar em quê? Em questões de poder, de acesso, de desigualdade, de transformação, de resistência, não é? Então, politizar o ensino de línguas, politizar o ensino, não é? Politizar a educação básica, com esse olhar, não é? De fazer as relações devidas, mas se preocupando com questionar, né? Pensar nas implicações éticas e políticas do que é feito dentro de contextos mais micros, por exemplo, quando eu falo, né, ali só da produção de material didático para o ensino de língua inglesa, por exemplo, ou contextos mais amplos, como eu vou trazer para vocês no caso do redesenho do currículo carioca, né? Então, é esse sentido de político que eu quero colocar aqui, né? E político, no caso, não só no meu olhar enquanto pesquisadora, enquanto linguista aplicada, mas também como professora, né? Do professor ter esse cuidado em olhar as relações de poder,
as desigualdades que muitas vezes são produzidas na e pela linguagem, né? Então, o Pennycook, ele traz para a gente em quais aspectos ele fala da linguística aplicada crítica. Ele fala da política do conhecimento, da política da língua, da política do texto, da política da pedagogia e da política da diferença. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um desses aspectos, entendendo a política como o cuidado, né, essa atividade crítica de considerar as relações entre língua, linguagem e relações sociais mais amplas, e também problematizando, questionando relações de poder, de acesso e desigualdades que são produzidas nesses contextos, tá? Bom, em relação à política do conhecimento, é importante a gente entender que todo o conhecimento ele é político, né? Então, nisso, a partir desse momento em que eu entendo o conhecimento dessa forma, que ele está sendo ali, ele é constituído nas relações sociais, na e pela linguagem, eu tenho um posicionamento ideológico, porque eu entendo os juízos de valores, as crenças, todas as visões de mundo que perpassam a construção desse conhecimento, uma vez que eu entendo que esse conhecimento, ele não se dá num vácuo social, né? Então, eu estou pensando ali em quem são os atores desse conhecimento, para quem esse conhecimento é produzido, quem participa, quem não participa, quem tem acesso, quem não tem acesso. Então, é um posicionamento ideológico, né? E entendendo que, por conta disso, essa postura de conhecimento, ela vai refletir nossas marcas identitárias de classe, de gênero e sexualidade. Não é? Como vocês vão ver mais na frente, o cuidado que se teve, até mesmo na hora de selecionar os professores que estariam participando do grupo de trabalho e pesquisa responsável pelo redesenho do currículo. Não é? Como que a gente faz essa seleção? Já que no mundo ideal seria maravilhoso se pudéssemos ter todos os professores da rede e aqueles que atuam na direção, nas gerências de educação, os que estão em sala de aula, os que não estão em sala de aula. O mundo ideal seria esse, né? Mas por questões práticas de física, de espaços e até mesmo de material humano, para que a gente tenha braços e pernas para lidar com um público como o nosso, a gente precisa fazer escolhas, né? E no momento em que a gente faz essas escolhas, a gente está ali se posicionando ideologicamente sobre, né, que classes, né, quem são as pessoas que estão fazendo parte, né? Será que eu estou abarcando diferentes classes sociais, diferentes gêneros, diferentes raças e etnias nesse público que eu estou tentando trabalhar, não é? Então, são coisas para a gente pensar. E, a partir disso, a gente entende que o conhecimento ele se torna possível por meio da língua, né? Então, tanto o conhecimento quanto a língua são definidos, então, como meios que nos possibilitam compreender e transformar as relações sociais, né? Se eu estou partindo de uma visão que vê que determinada prática, pensando aqui no contexto de educação básica, né, ela é uma prática excludente, né, uma determinada política pública que está sendo implementada ou que foi interrompida no meio do caminho, se eu consigo, né, se eu paro para pensar nas implicações disso, vai ser através de uma outra política pública que eu vou tentar transformar, que eu vou agir, né, de forma resistente e tentar mudar, tentar dar minha contribuição política para o contexto macro, ou micro ou macro que eu estou atuando. Tá? Bom, e aí, claro, né, a gente está falando da política da língua, da linguagem, e nesse sentido, entendendo língua como discurso, uma ferramenta que reflete e refrata as relações sociais, né? Então, ela não vai ser vista mais só como um reflexo da realidade, aquilo que representa a realidade, não é? Se na língua os discursos hegemônicos e excludentes são construídos, é por meio da língua, por meio do discurso, que eu consigo agir de forma a promover mudanças, ou tentar, pelo menos, promover essas mudanças, né? Então, se é a língua que produz a hegemonia e reproduz os discursos coloniais, é por meio dela que se deve lutar para subverter os discursos e práticas hegemônicas do colonialismo, né? Então, quando a gente estiver lá na frente falando sobre as ações da CEF, tentar mostrar para vocês como, né, a gente está ali no nosso nível da querência, porque às vezes são muitas questões políticas também, e a política no outro sentido, né, no sentido mais burocrático, que nos impedem
de politizar, de problematizar, de questionar as implicações das ações que são feitas, né? Então, a gente tenta, dentro do próprio sistema, criar esse mecanismo de resistência, de luta, né? Bom, e já que a gente está falando de linguagem, né, a gente precisa pensar também na política do texto, né? E aqui, pensando texto no sentido amplo, né, não somente textos orais escritos, né, considerando esse contexto multimodal, multissemiótico em que a gente está inserido. Então, estou entendendo o letramento crítico aqui como um ato político também, não é uma coisa que eu defendo muito em todas as formações em que eu tenho a oportunidade de fazer pela prefeitura. Eu defendo o letramento crítico como esse posicionamento, como essa atitude crítica, questionadora e problematizadora em relação aos textos que circulam, né, os textos que a gente leva para os nossos alunos, os textos que eles circulam, dos quais os alunos também fazem uso dentro e fora da escola, né? E eu sempre falo nas formações, quando a gente está falando aqui de letramento crítico, não é ficar filosofando sobre a vida, não é? Às vezes a gente oportunizar uma pequena e breve reflexão de algum determinado aspecto da aula, isso já pode fazer uma diferença enorme, né? Já possibilita, ali, amplia o repertório dos alunos. Então, eu estou entendendo o letramento crítico aqui como um processo simultâneo de leitura de texto e leitura de mundo, né? Então, eu estou falando de formas de olhar o texto, né? De possibilitar formas outras do aluno olhar esses textos, seja escrito, visual, oral ou hipertexto, para questionar e desafiar as atitudes, os valores e as crenças que se lançam mão no processo interpretativo de construção de sentidos, né? Entender que nessa leitura os alunos constroem e reconstroem significados, né? Então, acredito que, partindo do sentido de político que a gente está tratando aqui, a educação básica precisa, sim, ser politizada e politizadora, né? No sentido de possibilitar aos alunos um posicionamento crítico, um posicionamento questionador. Então, deixa eu controlar aqui meu tempo. Bom, e aí, é claro, a gente não pode deixar de falar da política da pedagogia, não é, na qual Pennycook fala de determinados aspectos em específico, né? Ele fala do contexto da sala de aula, da importância da gente entender que as relações sociais e ideológicas que acontecem nesses ambientes são reflexo das relações de uma sociedade mais ampla, né? Então, não é que o aluno entrou na sala de aula, ou o professor, ou quem quer que seja, esquece, né, toda a sua vivência e a partir dali vai ser outra visão de mundo. Não é. A maneira como se olha para os textos, as atitudes, os posicionamentos, são um reflexo de uma sociedade mais ampla, né? Nesse sentido, falando em questões de estrutura, agência e resistência, né, a gente está falando o tempo todo aqui de ser politizado, de politizar, a gente precisa criar mecanismos para identificar essas estruturas sociais ideológicas, né, excludentes, hegemônicas e limitadoras, para que, né, uma vez que a gente entende que essas estruturas existem, como elas funcionam, a gente pode pensar em agência e resistência, né? E aí também outro ponto que o autor chama a atenção e que eu também acho de extrema importância é a questão da reprodução social e cultural na educação, né? Porque me parece que, às vezes, a escola ela acaba por reproduzir, né, esses entendimentos, né, essas compreensões hegemônicas e excludentes de posicionamentos, né, excludentes, hegemônicos, a escola acaba reproduzindo isso, né, quando, na verdade, ela pode ser um contexto de transformação social. Mas até que a escola, e eu falo escola, né, estou incluindo aqui a SME, a CEF, né, até que a gente perceba essas estruturas e perceba o quanto de reprodução a gente está fazendo, a gente não consegue agir de forma diferente, né? Então é importante a gente ter esse olhar atento também. E nisso que a gente chama atenção para esses discursos, para esses posicionamentos, né, hegemônicos e coloniais, a gente tem que pensar também nas implicações éticas do que a gente faz, não é? Pensar como a gente, né, a forma de pensar, a forma de agir, né, das ações que se quer implementar, pensando de forma micro e também de forma ampla, considerando
os envolvidos no processo, né? Então, não é questão de princípios morais que devem orientar o nosso trabalho, não é isso, é pensar nas consequências, nas implicações, né? A gente está falando aqui o tempo todo de escolhas ideológicas, de posicionamentos, então isso é um aspecto importante. Então, daí a gente entende que o conhecimento, a língua e os textos, né, a gente está entendendo esses aparatos como instrumentos políticos e performativos destinados à transformação social. Então, da mesma forma em que eles podem reproduzir discursos coloniais, são através desses aparatos que a gente pode entender a estrutura e agir de forma transformadora. Para que isso tudo possa acontecer, é importante a gente estar atento também a essa relação intrínseca entre a aprendizagem e a formação das identidades, né? A gente está falando, né, o que é ensinar, o que é aprender, a gente está falando de identidades que são construídas na e através da linguagem, né? Então, os posicionamentos que temos no discurso, eles vão formar, sim, identidades, né? Que identidades estão sendo privilegiadas, quais estão sendo licenciadas. Então, tal compreensão requer, do nosso ponto de vista, uma postura política, né, de professores de línguas, pesquisadores, professores em geral, né, não só os professores de língua, e os quais terão que reconhecer como a vida social, a aprendizagem, as questões de gênero, classe, etnia, raça, idade, conhecimento, sexualidade, se interseccionam dentro e fora da sala de aula. Né? E quando eu digo fora da sala de aula, eu estou falando do espaço no qual eu ocupo agora também lá dentro da CEF. Né? Bom, gente, e aí, com base nesses conceitos políticos e politizadores, eu queria agora que a gente lançasse um olhar, né, mostrar para vocês algumas das ações dentro da CEF que estão sendo desenvolvidas no momento. Uma delas é o Grupo de Trabalho e Pesquisa de Línguas Alemã e Francesa. Não sei se vocês sabem, mas além das escolas regulares, onde, né, existem ensino de língua inglesa, nós temos também escolas do programa bilíngue. São 13 escolas bilíngues de inglês, 11 de espanhol, 3 de alemão e uma escola de língua francesa. Né? E nós não temos material didático, nós não temos currículo, na verdade, de língua alemã. De língua francesa temos um currículo, sim, mas que está em processo de ser revisto, mas nós não temos um currículo específico para o ensino de língua alemã e nem material didático. Né? Então, qual é o objetivo desse nosso grupo de trabalho e pesquisa? Né? Promover a formação, né, de um GTP com foco nas concepções, teorias e implicações práticas acerca do ensino de línguas adicionais, especialmente alemão e francês, na rede municipal do Rio de Janeiro, com a finalidade de analisar e desenvolver materiais didáticos para o ensino dessas línguas. Então, a gente está pensando aqui numa ação mais de um ensaio, não é? A gente não está pensando em desenvolver esses materiais para que eles sejam já implementados na rede, né? A gente está aqui estudando mesmo, testando e ensaiando e conversando e discutindo sobre materiais didáticos para as línguas alemã e francesa. Né? Então, é um grupo de pesquisa, um grupo de trabalho e pesquisa que é composto por encontros presenciais, inclusive um deles é amanhã, e também por período assíncrono em que os professores cursistas eles têm a possibilidade de fazer leituras e tarefas individuais. Né? Então, esse aqui, só para vocês terem uma ideia, deixa eu beber uma água aqui rapidinho, para vocês terem uma ideia dos módulos, né, que compõem esse GTP. Tá? Então, a gente partiu dos currículos de línguas que já existem na rede, os currículos cariocas, dos materiais de línguas adicionais que já existem na rede, no caso, o de língua inglesa e o de espanhol, né, para discutir esses aspectos e, a partir daí, os professores possam elaborar seus próprios materiais. Né? A gente pensou aqui na elaboração de uma unidade didática, e a gente está justamente nessa fase, né? E a intenção é que os aspectos que a gente trabalhou anteriormente, que foi discutido, né, que eles possam politizar, né, essa elaboração de material didático do professor, causar aquela pulguinha atrás da orelha, para que ele pense ali na produção de texto, como que ele está entendendo língua, né, no sentido mais crítico da palavra. Bom, e como vocês podem ver, é uma parceria interinstitucional, a gente conta com acompanhamento também da UF, da UFRJ e da UERJ,
Aqui são as professoras responsáveis, né? Então, eu, André e Renata, representantes da CEF, né, da SME, contamos com a professora Camila, de francês da UF, professora Giovana, de alemão também da UF, da UFRJ, a professora Meg, de alemão, professora também de alemão Poliana, da UERJ, e também de alemão a professora Roberta Cristina, né? Então, elas nos acompanham, com exceção da Meg, que não está com a gente presencialmente, mas ela continua lá no grupo e contribuiu bastante no início, né, na organização desse GTP, no pensar esse GTP para os professores, né? Então, a gente atua de forma colaborativa, dando feedback para os professores e discutindo as questões que são importantes para a elaboração desse material didático, né? Então, eu trouxe aqui algumas fotos para vocês verem. O nosso público-alvo são os professores das escolas bilíngues, né, de alemão e francês, são 7 professores, no total 6 de alemão e 1 de francês, e também outros profissionais da rede que têm uma habilitação para lecionar alemão e francês, mas que no momento não estão atuando com o ensino dessas línguas na rede municipal. Além disso, nós também contamos com a presença de licenciandos de alemão, de francês, doutorandos e alunos de especialização. Então, é uma troca bem positiva, né? A gente aqui, não só a universidade formando a escola pública, mas também sendo formada pela escola pública, né? Esse contato com os professores que já atuam na rede, com professores em formação, é muito interessante também, né? Então, se a gente pensar aqui na questão da política, né, a gente está questionando, né, tentando aí diminuir essa fronteira entre teoria e prática e colocando todo mundo para pensar junto, né. Em uma outra ação que a gente também está em andamento no momento, é um curso em parceria com o CAP UFRJ, né, o curso leva o nome de Linguagens, Identidades e Pedagogias Críticas, o ensino de línguas como prática de resistências, né, ele está contando com a participação da professora Érica Coachman, Antônio Ferreira, a professora Cristiane, que é professora da Rede Municipal de Educação, né, professora de língua espanhola, doutoranda do PIP, ela é orientanda do professor Antônio, a professora Juliana Jandre, Raquel Oliveira e Renata Rodrigues, né, atuante na equipe de língua inglesa do CAP-UFRJ, né. Então, ainda que não esteja falando aqui, uma universidade, né, um colégio de aplicação voltado para a educação básica, mas que tem, né, a questão do tripé, pesquisa, ensino, educação, é um colégio de aplicação da universidade, então, por isso que eu estou falando dele aqui, né. Então, como vocês podem ver, é uma ação que tem composta por momentos totalmente online, esse curso, composta por momentos síncronos e assíncronos, não é? E nos momentos assíncronos, os professores se preparam, né? Existem leituras preparatórias para serem realizadas, e ao longo do curso, os professores procuraram desenvolver temas como translinguismo e decolonialismo, né? Então, ali, pensando mesmo em desestabilizar abordagens mais tradicionais, desestabilizar, né, tirar o professor da sua zona de conforto, e é uma troca bacana, porque os materiais didáticos que são utilizados durante os encontros síncronos partem das experiências dos professores do CAP-UFRJ e também de exemplos dos materiais de Educa de língua inglesa ou também de língua espanhola da rede, né? Aqui, no caso, esse curso é voltado para todos os professores de línguas adicionais da rede, são em torno de 70 professores participando do curso no momento. Eu esqueci de falar, no GTP de alemão e francês, a gente tem em torno de 16 professores participando, tá? Então, a questão da perspectiva política, né, política e politizadora, ela está presente a todo momento nessa ação, né? E o trabalho final, que deve ser realizado, né, ao final dessa ação, é um ensaio, né? A gente pensou em como que o professor poderia demonstrar, né, aspectos ali que ele acha que podem ser, que podem ser problematizados, né? O que de relevante, durante todas as discussões que foram feitas no curso, o que o professor pensa em levar para a sua prática, né? Então, a gente não pensou em elaboração de atividades, até porque seria muito ingênuo da nossa parte achar que com esse curso, né, um curso de 20 horas, o professor
não, agora ele vai passar a trabalhar somente sob uma perspectiva decolonial. Não, a gente quer ir ali trabalhando nas brechas, não é, fazendo o professor pensar de forma política e politizadora e inquietar mesmo, né, em que aspectos da minha prática, né, eu passo a prestar mais atenção agora, né, através desse curso. Aqui, para vocês terem uma ideia, né, como eu falei para vocês, cerca de 70 professores participando, né, eles estão aí já na fase de escrever esse relato ensaístico, né, de colocar como as discussões feitas, elas podem, né, ser implementadas em suas práticas de sala de aula. Bom, um outro evento que a gente também teve, uma outra parceria, foi um evento que ocorreu no dia 16 de setembro, intitulado Repensando e Desconstruindo o Ensino de Línguas Adicionais no Brasil. Engraçado que, olhando agora, eu estou vendo o quão ambicioso nós fomos, né? A gente não está falando do ensino de línguas adicionais nem no município do Rio, a gente está falando do Brasil. Então, vamos ser ambiciosos, sim, vamos esperançar, né? Então, a gente contou com a participação das professoras Janaína Cardoso e Antonieta Megali, foi um evento de um dia, né, na parte aí de 8h30 às 12 horas, do dia 16 de novembro, na Escola de Formação Paulo Freire, né? A professora Janaína, ela abordou sobre a questão, né, do mito do Brasil monolíngue, né, de como que políticas públicas acabam reforçando esse mito, e de como a gente pode utilizar as políticas públicas para reverter e agir, né, de forma política e politizadora, tentando, né, para desconstruir isso. A professora Antonieta Megali nos falou sobre perspectivas decoloniais e interculturais para o ensino de línguas adicionais, né, tentando fazer com que os professores possam começar uma reflexão, não é, de que a gente não está falando aqui de grandes revoluções, né, a gente está falando de apresentar, pensar nos temas que são desenvolvidos, nos textos que são trabalhados em sala de aula, de maneiras, assim, a contemplar diferentes perspectivas, né? Será que a perspectiva que eu estou trabalhando, ela é única? Eu estou trabalhando uma perspectiva hegemônica? Quais as consequências disso, né? Que outras perspectivas eu posso trazer para o ensino de línguas, né? Então, foi uma manhã de troca bastante enriquecedora para os nossos professores, né, de línguas adicionais, todas as línguas adicionais da rede. Bom, e aí, a última ação que eu trago aqui como exemplo para a gente é o Grupo de Trabalho e Pesquisa GTP Currículo, que está em andamento agora, né, do qual também atuo como, né, na equipe de línguas adicionais. E aí aqui é só para vocês entenderem, não é, a perspectiva né, de que toda a política pedagógica da rede, ela tem como ponto de partida o currículo carioca, um currículo que foi implementado em 2020, não é, ele teve um momento de revisitação desse currículo em 2018 por conta da aprovação da BNCC, e aí em 2020 esse currículo chega na rede, né? Em 2021, né, a gente precisou priorizar algumas habilidades que foram elencadas nesse currículo por conta do contexto pandêmico, né? Então, como o nome diz, né, priorização curricular, né, foram selecionadas determinadas habilidades do currículo para tentar dar conta do biênio letivo 2 anos em 1, né? Em 2022, a gente inicia esse processo de revisão do currículo carioca, né, então a gente está num processo de estudar sobre o currículo, de ler sobre o currículo que temos, né, em nenhum momento a gente pensa em descartar o currículo, né, pensando aqui na política do texto, né, a gente entende as fragilidades, entende o que precisa ser revisto, a gente está, né, nesse processo de rever, de estudar, mas a escrita do próximo currículo partindo do que a gente já tem na rede, né, não vamos descartar, não vamos jogar isso fora. Então, em 2023, a gente tem processo de elaboração e consulta pública, e em 2024, pretende-se que ele seja aprovado e implementado, né? E como que se dá esse grupo de trabalho e pesquisa do currículo? Quais são os objetivos? Então, os objetivos gerais: leitura e análise crítica do currículo carioca, tá? Só para vocês entenderem mais uma coisa, a gente não está, nesse momento, olhando para o currículo da EJA, a gente está olhando para o currículo de educação infantil e do ensino fundamental. O currículo da EJA, ele acabou de ser mostrei para vocês, em 2021, né? Ele foi aprovado pelo comitê, pela Câmara Municipal de Educação, então
ele está passando por um processo de implementação já, de ter um feedback, de ter um retorno do campo, né, de como os professores da EJA estão vendo esse currículo, como está sendo trabalhado ou não. Então, nesse momento, nessa revisão curricular, o currículo da EJA não entra, por isso, né. Então, a gente parte dessa leitura e dessa análise crítica do currículo carioca, e essa discussão é feita, né, eu vou mostrar para vocês como que isso é organizado. A gente pretende também discutir acerca das ações relacionadas à divulgação de todo o processo de revisão para os professores da rede. A gente pretende que isso seja feito através de encontros regionalizados com professores, né, para que a gente tenha o grupo que está trabalhando com a gente nessa análise, mas, como eu falei, a gente não consegue abarcar todos os professores que existem, né, pensando aí nas 1.600 escolas que a gente tem na rede, praticamente, né. Então, a gente pretende fazer essas formações regionais para discutir essa análise que a gente está fazendo agora. Então, a gente tem a escrita das versões do novo currículo, até a versão ser submetida ao Conselho Municipal de Educação, e dar esse apoio também na questão da revisão final desse documento, né? Então, como objetivos específicos, a gente está procurando construir esse espaço de reflexão e troca de saberes entre professores de educação básica e os professores universitários que estão participando com a gente como pontos focais nesse grupo. Então, a gente está discutindo os nossos entendimentos sobre o currículo, a partir do currículo que a gente tem em vigor. Então, a gente tenta fazer de forma que as discussões girem em torno das especificidades de cada área do conhecimento, mas também tentando pensar de forma transdisciplinar, né? Bom, então a gente tem esse caminho todo a percorrer, né, de revisão, de estudo sobre currículo, revisão, reescrita, de compartilhar isso com a comunidade escolar, até que o currículo seja implementado em 2024, né? E para nos ajudar nessa força-tarefa, a gente conta com a parceria com o Complexo de Formação do UFRJ, né? Nós temos professores da UFRJ que atuam como pontos focais, né, em suas determinadas áreas de especialidade. Nós contamos também com a USP, através do Núcleo de Novas Arquiteturas e Pedagógicas. A gente tem formações, né, no caso, nós que somos da CEF, da Coordenadora de Ensino Fundamental, a gente tem formações quinzenais com o Instituto Iungo, né, e aí a USP ajudando a gente a pensar, né, nos critérios, né, com que perguntas a gente faz para o campo, para a gente poder repensar o currículo, né, quais critérios a gente utiliza, que currículo a gente tem, qual currículo a gente quer, né, então é todo um percurso de estudo para ano que vem a gente colocar a mão na massa mesmo, né. E outras instituições parceiras no Rio de Janeiro, como demais universidades, né, a UERJ, a UF, por exemplo. Bom, e para fazer esse redesenho do currículo, a gente dividiu esse redesenho em eixos, né? Então, a gente está trabalhando com esses eixos que vocês estão vendo aqui: currículo e conhecimento, currículo e território, currículo, aprendizagem e interdisciplinaridade, currículo e educação midiática, currículo e diversidade, currículo e inclusão, né? Nós dividimos em módulos. Currículo, conhecimento, currículo e território ficou no primeiro módulo, né? Então, no módulo 2, a gente tem currículo, aprendizagem e interdisciplinaridade. No módulo 3, currículo e educação midiática, nós estamos agora, deixa eu ver se eu falei certo, 1, 2, 3, isso, no módulo 4, currículo e diversidade, e o próximo módulo, currículo e inclusão. Então, são esses eixos mais amplos que a gente está utilizando para fazer esse redesenho, esse repensar do currículo, né? Então, aquilo, né, eu comentei com vocês, como que a gente faz essa seleção de quem vai participar, né? A gente está falando aqui o tempo todo de posicionamento ideológico, de uma postura politizada e politizadora. Então, por questões, né, de espaço mesmo, a gente precisou selecionar os professores, né? Então, foi compartilhado com a rede formulário de inscrição, né? Os interessados puderam se inscrever, tendo ciência de que se trata de um curso de extensão em parceria com o Complexo de Formação do UFRJ. Então, existem tarefas individuais a serem realizadas para que o participante tenha, né, direito ao certificado ao final do curso. Então, a gente está lidando com questões, né, do professor que tem aquele desejo de participar, mas por questões de carga horária, né, questões que a própria SME acaba colocando como entrave, né,
né, por exemplo, o professor, na segunda-feira que vem, no dia 21, nós temos um encontro presencial, ele passar uma tarde inteira na escola Paulo Freire, né, na questão da liberação da escola, da locomoção, então são questões, assim, práticas que a gente está lidando também. E durante a definição dos professores que fariam parte do GTP Currículo, a gente procurou assegurar uma participação representativa da diversidade de territórios, não é? A gente está o tempo todo aqui falando de um posicionamento que relacione o discurso, né, que faça essa relação com os contextos sociais, com questões éticas, e a gente está falando de uma rede composta por 11 coordenadorias regionais de educação, né? Então era muito importante que a gente tivesse representantes de todos os territórios, né, de bairros diferentes, de CREs, né, de coordenadorias regionais de educação diferentes, e também alinhando isso à questão da equidade de gênero e raça, né? Então teve toda essa preocupação, e aí a gente chegou a esse número de 328 docentes que participam, né, e aí eu estou falando de docentes que atuam desde a educação infantil até o 9º ano do ensino fundamental, né, a gente procurou também ter uma diversidade, né, quantitativo, participativo, em relação às áreas de especificidade, né, como eu falei para vocês, a gente está de olho, né, nas especificidades de cada área de conhecimento, mas também procurando atrelar esse caráter transdisciplinar ao currículo, né, até porque todas as questões, os eixos que a gente trabalhou, currículo, conhecimento, educação didática, território, isso perpassa os currículos, né, não é só o currículo de língua inglesa que vai ter uma perspectiva politizada ou politizadora. Nossa intenção é que isso seja visível também nos demais componentes curriculares, né? Que isso possa ser um ponto de união, assim, entre os componentes curriculares, ainda que cada um tenha o seu local específico, né? Então, como que é feito esse trabalho do GTP? Né? Então, a gente começa aqui com reuniões a partir do tema foco, no caso, o eixo, né? Então, a gente tem rodas de conversa que são gravadas online, são enviadas para os professores, né, que estão participando do GTP. Nessas rodas de conversa, a gente tem a participação de professores universitários, também de professores da rede, discutindo questões a respeito do determinado eixo. Então, os professores que estão participando, se inscreveram para o GTP, eles assistem essa roda de conversa na reunião presencial, né? A gente aprofunda as discussões do eixo temático. Então, aí depois disso, né, no período entre uma reunião presencial e outra, esses professores, eles executam atividades orientadas, né, são trabalhos individuais de pesquisa, eles recebem um formulário com questões para serem respondidas mesmo, aliás, a gente, né, afinal de contas, a gente está falando de um curso de extensão, então existe atividades a serem realizadas, existem leituras preparatórias para serem discutidas, então, nas reuniões presenciais, a gente busca retomar o que foi conversado no eixo anterior e aprofundar a discussão do eixo que a gente está trabalhando naquele momento, tá? E aqui, para vocês terem né, uma ideia, algumas fotos dos nossos encontros, eles acontecem sempre na escola Paulo Freire, e claro, né, um dos obstáculos que a gente vem encontrando, né, a gente começou com 328 inscritos, e como a gente já esperava, esse número meio que foi diminuindo, né, ao passo em que os encontros e as atividades de orientação de estudo foram sendo realizadas, né, então, às vezes, a própria política pública não é tão política assim. Né? Então, a gente precisa, a gente ainda está pensando, né, em formas de manter os professores que estão conosco, já pensando no ano que vem, no processo de elaboração desse texto, desse documento, desse currículo. Né? De que forma que a gente pode assegurar, né, se é que tem como a gente assegurar que os professores que estão nesse processo de estudo e revisão do currículo Carioca com a gente, permaneçam conosco até o final do processo. Né? E quando eu digo final do processo, não é só o final da escrita do currículo. Né? O currículo, ele é um corpo vivo, né? Ele é língua, ele é linguagem, ele é discurso. Então, de nada adianta a gente estar com essa visão politizadora de currículo e depois, não, acabou o documento, pronto, muito obrigada, está aqui seu certificado. Não, a gente quer que isso reverbere. Né? Então, esses professores que estão com a gente, eles são uma forma, assim, de poder compartilhar com os outros professores da rede que, por, né, motivos, outros não puderam estar com a gente nesse momento, ou não puderam se inscrever para participar do GTP Currículo. Né?
Então, vamos lá. Bom, gente, como vocês puderam ver, né, eu falei no início, a visão que eu estou trazendo aqui dessas ações da CEF, elas não são receita de bolo. Eu entendo né, que existem contextos com suas especificidades, entendo os obstáculos que a gente enfrenta dentro da SME, no sentido de questões práticas, né, burocráticas, e até mesmo do próprio campo, né, dos professores e demais envolvidos, né, direção, gerências educacionais, coordenadores, entenderem a importância das ações que a gente realiza. É todo um processo. Entender a participação das universidades, né, que a gente procura construir esses saberes, né, por que eu estou falando aqui em diálogo com a linguística aplicada? Porque eu vejo que essas ações, elas estão partindo de uma versão de construção de conhecimento que ela é politizada, ela é politizadora e socialmente comprometida, né? A gente está o tempo todo pensando além daquele curso que a gente está oferecendo, além do ensaio do ensaio que o professor vai escrever falando sobre como aquilo pode modificar a sua prática, né? A gente está pensando nos alunos, né, porque o professor que está ali fazendo o curso, aquilo vai reverberar de alguma forma com os alunos em sala de aula. Então, a gente entende todas as questões éticas e políticas que estão envolvidas nessa construção de saberes. E é nessa versão politizada, questionadora, que eu vejo um diálogo tremendo entre o que a gente está construindo na CEF no momento, né? E aí, pensando nessa relação entre escola, universidade, conhecimento, sociedade, não nessa ordem, né? Não estou dizendo que aconteça dessa forma, mas são aí fatores que estão imbricados nas construções que a gente está elaborando. E partindo disso, eu estou entendendo, a gente fala o tempo todo isso no GTP, né? Currículo, né, como um corpo vivo, como algo que reverbera, que extrapola, né? Então, a gente está entendendo que nossos corpos e nossas práticas estão embutidas em uma realidade, né, cujos valores são produzidos e reproduzidos e através das relações sociais, né? Então, a gente entende as consequências, as implicações do que dá certo, do que não dá certo, do que podemos melhorar também, né? E aí, quando a gente fala em política pública, né, esse político aqui, no sentido do político que eu estou trabalhando, como um ato de escolhas ideologicamente engajadas, né? Então, eu estou pensando aqui em escolhas teóricas, escolhas práticas, escolhas políticas, né? Das parcerias que são feitas, dos convites que são realizados. Então, vai envolver nesses atos ideologicamente engajados uma reflexão sobre o que a gente quer e sobre o que a gente consegue realizar, né? A gente fala muito dessa questão da querência na CEF, às vezes a gente fica muito no âmbito da querência, mas o que a gente realmente pode realizar sem abandonar esse nosso posicionamento socialmente comprometido, né? Então, uma reflexão sobre o que se quer e o que se pode realizar, e também uma reflexão sobre essas implicações, né? Quais são os nossos deveres éticos e políticos para com os envolvidos, nós mesmos, não é? E para todos os envolvidos nessas ações, né? Falando aqui das universidades, de todos os professores da rede. Então, é nesse sentido que eu entendo essa construção de saber em diálogo com essa visão política e politizadora de linguística aplicada, a qual eu estou defendendo aqui. E os desdobramentos, né? Como a gente falei aqui o tempo todo, não acaba. Tudo que a gente está fazendo aqui, ele não termina. Então, a gente tem ainda o GTP Currículo pela frente, temos uma longa estrada ainda a percorrer, e para, né, que já, né, vai durar esse ano que vem, com o processo de elaboração e escrita, com feedback do campo, e depois em 2024 com a implementação. E para esse ano, falando um pouco mais da área em que eu atuo, mais especificamente, que é o ensino de línguas adicionais, nós estamos com inscrições abertas para o primeiro Fórum de Línguas Adicionais da rede, na qual os professores vão ter a oportunidade de compartilhar suas pesquisas acadêmicas, socializar suas práticas docentes em sala de aula, também contando com a participação de universidades como o UF, o ERJ, o FRJ, né? Então, a gente tentando trilhar, dando continuidade a esse nosso ato socialmente e politicamente engajado dentro da CEF, dentro das políticas da CEF. E aí, para encerrar, gente, eu trouxe esse trecho da Bell Hooks. Eu entendo
que nesse capítulo especificamente, ela fala da sala de aula na universidade, da academia, mas eu acredito que o que ela traz aqui cabe muito bem no que a gente está falando, né? Então, vamos lá. A academia não é o paraíso, mas o aprendizado é um lugar onde o paraíso pode ser criado. A sala de aula, com todas suas limitações, continua sendo um ambiente de possibilidade. Nesse campo de possibilidade, temos a oportunidade de trabalhar pela liberdade, exigir de nós e de nossos camaradas uma abertura da mente e do coração que nos permite encarar a realidade ao mesmo tempo em que, coletivamente, imaginemos esquemas para cruzar fronteiras, para transgredir. Isso é educação como prática da liberdade. Tá? Então, com essa fala, eu espero poder continuar esperançando e fazendo parte da CEF, que é um local onde eu me orgulho muito. Muitos são os obstáculos, muitos são os entraves, mas sigamos, né? Sigamos na querência, realizando aquilo que nos é permitido, naquilo que às vezes também não é permitido e a gente vai lá e enfrenta. E é isso, meus queridos e queridas. Aqui algumas das minhas as referências que eu utilizei. Meu muito obrigada por vocês me ouvirem e está aqui o meu e-mail para contato, gente. Muito obrigada. Obrigada a nós, Patrícia.